queremos meditar nesse evangelho bonito. Temos muito que aprender dele. Você sabe que no mundo tudo tem uma escala de valores. Tem coisas que valem mais, tem coisas que valem menos. E às vezes nós damos muito valor a coisas que não valem, e às vezes nós damos muito valor àquilo que não vale nada. Nós deveríamos atribuir valor às coisas que trazem pouco ou muito benefício, e nós temos dificuldade em atribuir valor às coisas. Você irá descobrir na sua vida que o material não é o mais importante. O dinheiro não é tudo na vida. Você vai descobrir que popularidade passa. Você vai descobrir que fama também passa. Então, nós vamos descobrir com o tempo que o mais importante na nossa vida é viver com Jesus. Você conhece Jesus o suficiente para dizer sim para Ele e querer estar com Ele sempre? Então, ninguém valoriza muito aquilo que não conhece. Nós estamos na igreja no final de semana para aprender sempre um pouco mais e ouvir o que o nosso mestre tem para nos dizer. Então, nesse momento, nós vamos se ocupar um pouco sobre quem é Jesus. Vocês viram que os fariseus aqui no evangelho que nós lemos, eles viam em Jesus um mentiroso. Era uma pessoa que queria se passar por alguém que ele não era. Eles viam Jesus assim, alguém que prometia o que não podia dar. Para os fariseus, o que Jesus dizia não tinha valor. Para eles, o que Jesus estava fazendo era se gabando, estava querendo aparecer. E eles disseram: olha, você está dominado por um espírito mau, você está endemoniado. Você diz que quem crê nas suas palavras nunca morrerá, mas que absurdo! Até nosso pai Abraão morreu, os profetas morreram. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? Quem você pensa que é? Os fariseus perguntaram para Jesus. E antes de dar a resposta direta, Jesus diz que quem dá testemunho dele é Deus, o Pai. E Jesus fala calmamente: olha, quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. E esta palavra nos faz viajar lá no Monte da Transfiguração. Ali, há um mês e meio atrás, quando os discípulos estavam lá no monte, aparece Jesus junto com Moisés e Elias, e a sua face fica transfigurada. Ele fica com uma face fluorescente, cheio de luz, porque a gente sabe que Jesus é luz, descobrimos isso há pouco. O Espírito Santo é o calor, o Pai é o astro-rei, o sol. Então, naquele momento, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias, veio uma voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Jesus está dizendo: olha, é o Pai que testemunha de mim. Mas teve outro momento também, quando Jesus saiu das águas do batismo, a mesma coisa. Abriu-se o céu e muitas, centenas de pessoas testemunharam a voz que veio do céu: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Então é o Pai, diz Jesus, que está testemunhando de mim, e esse testemunho é incontestável. Jesus não se compara a Abraão. Abraão foi um profeta, era uma criatura, mas Jesus é o Filho do Deus eterno, e nisso fica claro que Jesus não era um impostor nem um mentiroso. Jesus é o Filho de Deus, o eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, diz ele, versículo 58. Antes de Abraão nascer, eu sou, eu existo. Deus lá na sarça ardente já disse: eu sou o que sou. Ele não muda, a sua essência é boa para sempre.
Então, depois de saber quem Jesus é, nós temos opções na nossa vida: crer nele, segui-lo, ou pegar em pedras, como os fariseus fizeram. Queriam apedrejar Jesus. Os fariseus então preferiram as pedras. E nós? Nós temos que voltar para Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado como Messias para possibilitar a nós, seres humanos, voltarmos aos braços amorosos de Deus, o Pai. E o que eu ganho crendo em Jesus, praticando os seus ensinamentos? A proteção e a ajuda de Deus todos os dias nesse mundo. Além disso, a garantia de que há um lugar maravilhoso, o céu, que me espera. Então, o nosso texto diz, eu afirmo que isso é verdade: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. É isso que nós ganhamos, a vida eterna no céu. E o apóstolo Paulo certamente deve ter se lembrado destas palavras de Jesus, devem ter sido pregadas a ele. E ele diz lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nós ganhamos, conhecendo Ele, seguindo Ele. Mas o que acontece se eu rejeitar? Se eu rejeitar Jesus e os seus ensinamentos, morte eterna. Sou condenado a viver longe de Deus, sofrer o castigo eterno no inferno. Não é um castiguinho de um dia só e tudo acaba, não. É eternamente. Aí lembramos também as palavras de Paulo aos Romanos: o salário do pecado é a morte, a recompensa. Por que muitos rejeitam Cristo e os seus ensinamentos? Porque estão muito ocupados com os seus sonhos, com os seus projetos de vida, e assim não podem perder tempo. Acham que perder tempo é vir à igreja, se acham sábios demais, se acham autossuficientes. Eu não preciso da igreja, afinal eu não sou tão mau. Estão tão envolvidos em mentiras e fazem de conta que não conseguem acreditar em nada. Tudo é muito confuso. Muitos são orgulhosos, muitos reconhecem seus erros, mas o orgulho tem impedido muitos de voltar a Cristo e à casa de Deus. Jesus deveria receber em nossa vida um lugar de honra, um lugar de reverência, um lugar de obediência, pois sem Ele, nós não temos a bênção de Deus. Sem Ele, por mais que nos esforcemos, nada do que podemos fazer será suficiente para agradar a Deus. Aí nós temos que segui-lo. Eu quero contar a história lá na Guerra da Independência nos Estados Unidos. Um rapaz se aproximou do general George Washington e lhe disse: meu general, quero que saibas que creio de todo o meu coração em ti e na causa que tu defendes. O general George Washington agradeceu muito aquelas palavras e perguntou para aquele jovem: em que regimento estás servindo, meu jovem? Eu não estou no exército, senhor, eu sou um civil. Ao que o general replicou: se você realmente crê em mim, como diz, e também na causa que defendo, una-se ao exército imediatamente, pegue uma farda e suas armas e venha para a luta. Aquele que crê de verdade em Jesus praticará os seus ensinamentos na vida diária, em casa, no trabalho, aqui na congregação. É o lugar onde nós mostramos a nossa fé. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Mas se não está unido a mim, nada vocês podem fazer.
Estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Não podemos desperdiçar uma oportunidade sequer. Semana passada eu estava olhando o obituário. Se vocês entrarem na página da Fonseca, vocês vão ver a morte de um pastor aqui de Panambi, 52 anos. É a minha idade, até hoje. Depois da meia-noite, a 1h, eu faço 53. Vocês vão ver que na semana passada morreu uma jovem de 28 anos. Morreu. Vocês vão ver que morreu uma senhora de 42 anos. Nós estamos aqui nesse momento. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da oportunidade. O tempo nós não podemos desperdiçar. Esta é a oportunidade tão valiosa, a oportunidade de receber perdão e ajuda de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e a promessa de receber o presente dos sonhos, o presente da vida eterna. Oportunidade é como a própria palavra diz, ela é oportunidade e pode ser a primeira e pode ser a última na sua vida. A qualquer momento nós podemos estar na página da funerária Fonseca. No último dia, Jesus fechará a porta da salvação, como ele fez com as 10 virgens tolas, as 10 noivas tolas, que não procuraram se abastecer de óleo e então morreram na escuridão. A porta fechou, a porta ficará fechada para aqueles que não buscam o Senhor. E não adianta depois gritar: Senhor, Senhor, abre a porta, porque Ele vai dizer: não sei quem vocês são, não os conheço. Escutem com atenção a mensagem que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, proferiu no templo, a leitura da Líria. Deus cumpriu o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Todos nós temos feito coisas que desagradam a Deus e nos fazem merecedores de castigo, mas Deus providenciou uma maneira de nos livrar desse castigo. Somente pela fé em Jesus nós somos libertados do pecado. E todo aquele que é liberto do pecado, isto é, perdoado, poderá viver uma vida dedicada a Deus. Para então encorajá-los em meio às dificuldades, em meio às provas, e continuar firme na fé em Jesus e anunciá-lo como Salvador e doador da vida eterna a pessoas. Deixa as palavras de Paulo lá na prisão iluminar o seu coração. Paulo escreveu a um jovem pastor. Ele era um estudante de teologia. Ele era Marcelo, nosso Marcelo hoje. E ele é um pastor experiente. Ele está dando um conselho para o Timóteo, um conselho para o Marcelo. É por isso que sofro estas coisas, meu jovem. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse dom precioso, esse tesouro que foi entregue a você. Continue unido a Jesus e praticando os seus ensinamentos. Isto é o mais importante. Esse conselho de Paulo vale para todos nós. Levem eles para casa. E quem está em casa também assistindo, ouvindo essa mensagem, que ela toque os seus corações. Amém. Nos
coloquemos de pé.